Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca para mais uma leitura. Bem-vindos de volta para mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se e aciona o sininho das notificações. Dá um me gusta para mim, né? Dá um gostei aí para mim e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Vamos lá? Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A defesa de Estevão. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. Irmãos e pais, escutem. Ouve. Lembram? Ouve, ó Israel. A palavra de Deus é pelo ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Daí você recebe a instrução e tem a tua fé expandida, tá bom? Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão. Aqui eles vão buscar lá em Gênesis, o livro de Bereshit. Como eu sempre falo para vocês têm que conhecer a história do povo de Jesus, a história do povo de Deus, de como começou toda essa história da revelação, de esse Deus que se revela na história da humanidade. Primeiro foi Abraão, que foi tirado de Ur dos Caldeus. Ele saiu da parentela dele, ele fez um êxodo e foi para a terra a qual Deus indicou para ele, né? Olha só. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Abraão, nosso pai. A Avraham, né? Avraham, nosso pai. Avraham Abeno. Quando este estava na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. Quando ele estava em Ur dos Caldeus, né? Lá na Mesopotâmia. Antes de morar em Haram. E lhe disse: saia da tua terra e do meio da tua parentela. Se você quer crescer na fé, você não vai crescer na fé, você não vai prosperar estando dentro da tua parentela. Tá? Essa é uma regra, né? Se você quer realmente prosperar, quer ter tua vida melhorada, você vai ter que sair de dentro da casa dos teus pais, você vai ter que sair às vezes da tua cidade, vai ter que sair do meio da tua parentela, porque eles nunca vão deixar você crescer, tá? Prosperar e tudo mais. Vai ter sempre aquele que vai dizer: ah, mas você vai fazer isso? Não, não faz não, não vai dar certo não. Tá? Isso é regra já, olha só, Deus diz para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quem vai mostrar? Deus é quem nos mostra as coisas, tá? Os lugares onde podemos prosperar. Então, Abraão, muito obediente, saiu. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus, tá? Ur dos caldeus, e foi morar em Haram. E dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança. Naquela terra que eles viviam, Deus não lhe deu herança. Nem sequer o espaço de um pé. Ou seja, eles não tinham nem como colocar um pé. Mas prometeu o quê? Dar-lhe a posse dela, né? Deus deu a posse. Você tem direito à posse, né? Daquela terra. Abraão teve direito à posse, a ser proprietário daquela terra. E depois dele, a sua descendência. Ou seja, tanto Abraão foi dono daquela terra, né? A terra que ele pisou foi dono, e os seus descendentes também, tá? Então, né, a próxima geração, os filhos, os netos, todos herdaram essa terra.
e toda a sua descendência. Embora Abraão não tivesse filhos, ou seja, Deus prometera para ele uma terra. Abraão, eu vou te dar essa terra. Você não tem terra aqui, eu não vou te dar nada, mas tu não tem. Mas tu vais lá para aquela terra, aquele caminho que eu tô te indicando, lá tu vais ser dono daquela terra e os teus descendentes tomarão posse dessa terra quando tu morreres, né? Receberão como herança. Só que Abraão não tinha filhos, né? Quantos de nós às vezes sai de um lugar, eu mesma vim de Manaus, nunca imaginei, de repente nem imaginava, eu sabia que eu tinha promessa, né? Que eu sempre fui confiante em Deus, mas certeza a gente nunca tem. Então eu vim. E aqui eu prosperei, graças a esse Deus da glória, né? Então, olha só. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina, ou seja, a descendência dele iria ficar para lá e para cá. Seriam vagabundos na vida. O que é um vagabundo na vida? É ficar peregrinando, vai num país, vai para a Alemanha, vai para a Suécia, vai para a Finlândia, vai para Helsinki, vai para a Amazônia, vai para Manaus, vai para Humaitá, vai para... É um povo peregrino, né? Vem para São Paulo, sai do Amazonas, vem para São Paulo, vai para Bragança, sai de Bragança, vai para o Rio, sai do Rio, vai para Viena, vai para Paris, vai para, sei lá. É um povo vagabundo, né? Um povo vagabundo. O que é vagabundear? É peregrinar, é andar, né? Então, olha só. Então, embora Abraão não tivesse filhos, e Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, né? Eu vivo numa terra onde não é minha, de verdade, né? Eu não sou dessa terra, sou de outra terra, mas eu sou peregrina aqui. Olha só, a descendência dele seria peregrina numa terra estrangeira, onde seriam também escravizados e maltratados. Quem nunca, né, gente? Quem faz um êxodo, sai da sua terra, dificilmente não é escravizados ou maltratados. E aqui, no caso, eles demoraram 400 anos. Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, ou seja, ok, os filhos de Deus serão escravos, mas aquela nação que escraviza eles, aquela nação que faz o mal para eles, aquelas pessoas que fazem o mal para os filhos de Deus, também serão castigados. Então, olha só, Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar, o lugar que Deus indica, né? Então lhe deu a aliança da circuncisão. O que é a aliança da circuncisão? É a Brit Milá. É a aliança, é o pacto de sangue que os meninos fazem, né? Eles tiram fazem a circuncisão da glande, né? A glande é o órgão sexual masculino, onde eles fazem esse pacto de sangue com Deus, tá? Todo pacto tem sangue, gente, tá bom? Esse contrato, essa aliança, é um contrato, é uma aliança, é um pacto, é uma Brit Milá, que é chamado Brit Milá, tá? Que os meninos hebreus fazem, até hoje eles fazem esse pacto com Deus, tá bom? Os primeiros que nascem fazem, depois de 8 dias eles fazem, se eu não me engano, esse pacto com Deus, um pacto de sangue, tá? Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Isso é a circuncisão, tá? É o pacto, é a aliança, é o contrato, é esse pacto de sangue, né? Assim Abraão gerou a Isaque e o circuncidou, como eu disse, no 8º dia. Todo menino judeu, quando nasce, ele no 8º dia é circuncidado, porque eles pertencem a Deus. Eles são os primeiros, eles são os primogênitos. Nós estamos nesse período entre 10 e 12 de abril. Os judeus fazem o jejum dos primogênitos, tá?
Esse pacto também é lembrado até nos dias de hoje, sempre antes da Páscoa, tá bom? Isso é uma questão que já vem desde a formação da escolha de Abraão, né, por Deus. Então, olha só. E Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, que é chamado também de Israel, né, de Israel. E Jacó gerou os 12 patriarcas, né? Os patriarcas invejosos, percebam que há sempre esse sentimento de inveja pairando no nosso meio, no nosso mundo. Olha só, os patriarcas invejosos de quem? De José, de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Por que eles tinham inveja de José? Porque José, os pais fizeram uma túnica maravilhosa para ele, ele usava roupas bonitas. Porque José, ele era bocudo, assim, no sentido de ele contava os sonhos dele. Eu sonhei que a lua e o sol iria se levantar. Enfim, ele contava os sonhos dele. E quando a gente conta os nossos sonhos, antes deles serem realizados, tem sempre alguém que vai lá querer cortar. A pessoa nunca sonhou daquele jeito, mas se eu contar, por exemplo, eu vou dar aqui uma ideia. Se eu disser assim, isso já aconteceu muito, eu vou comprar tal coisa assim, dessa cor. A pessoa vai lá, compra a mesma coisa, do mesma cor, da mesma... Eu digo, gente, por exemplo, se eu disser aqui, eu quero um jato, quero um avião, sei lá, um desses bem última linha aí. Tu acha que não vai ter gente aqui que vai ouvir, vai comprar só pra... E se eu disser, eu quero ele pintado dessa cor, da cor do arco-íris, que é a cor lá, né, da aliança de Deus e tal, quero pintar da cor do arco-íris com as frases que Deus me deu, aquela coisa toda. Vai ter gente que vai fazer? Então, quer dizer... É do ser humano, né? Então, olha só, os patriarcas invejosos de quem? De José. Então, José era esse que contava os sonhos. E eles diziam assim, mas tu te achas, né, José? Como assim que tu vai ter um avião? Tu não tem, como que tu vai ter? Ora, José usava a fé dele, né? Quando Deus quer, até os inimigos ajudam a gente a prosperar, sabia disso? Então, o que eles fizeram? Venderam-no para ser levado ao Egito, mas Deus estava com ele. Deus estava com José quando ele foi vendido como escravo, e ele foi o melhor escravo. Ele foi fiel. A mulher de Potifar o tentou e ele mesmo assim foi fiel a Potifar e a ele e a Deus também, porque tem muitos homens que dizem assim, ou mulheres também, mas eu fui tentada, né, a carne é fraca, não sei o que, a carne é fraca só quando o Espírito Santo não tá com você, aí você apronta, você faz, você vai nos inferninhos, você vai nos lugares, você vai buscar a pornografia, você vai buscar a prostituta, você vai trair a tua mulher, você vai fazer aquilo que nem o diabo gosta, porque o diabo também é ordeiro, né, então ele não vai querer tu lá no inferno com ele, porque tu iria ser concorrente, então ele nem vai te querer. Então, quer dizer, fica a eira fazendo aí tudo que é errado. E José não fez. A mulher de Potifar tentou José, ele não quis. Ele foi um excelente escravo, ele foi um excelente governador, ele foi um excelente filho, ele foi um excelente temente a Deus. Tanto que depois veio dele a tribo de Efraim e Manassés, né? Essa é a história de Israel, tá, meus amores? Então, olha só, que os irmãos deles, invejosos, os patriarcas de José, venderam ele para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador naquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito. Ele foi o melhor governador que o Egito teve na época, né? Na época da fome, ele e tudo mais. Ele foi o melhor administrador. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã. E os nossos pais não achavam o que comer.
Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, e ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Ramor. Ou seja, Abraão lá atrás comprou um túmulo, né, uma terra, um pedaço de chão, para que eles fossem sepultados, né? Então, olha só, Abraão tinha comprado dos filhos de Ramor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, em Misraim. Egito significa algo apertado, algo que não, sabe, por isso Misraim, né? Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, essa história está lá em Êxodo também, tá, gente? Sobre as crianças, né, que o faraó manda perseguir. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Qual é a ciência dos egípcios? Os egípcios, eles eram bons na medicina até hoje, tanto que você vai nos museus egípcios, tem as múmias que são até hoje, mais de 9.000 anos, elas estão lá. A medicina egípcia é incrível também. Eles eram especialistas, eles eram profundos conhecedores no hermetismo, né? Nas ciências ocultas, tá? E Moisés conhecia tudo isso, tá bom? Então, acho que, se eu não me engano, de lá vem Hermes Trismegisto, tá? Então, olha só, ele era profundo conhecedor das ciências dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, né? As palavras, elas têm um poder. Então, ele era conhecedor porque lia, porque tinha todo esse conhecimento das obras também, as obras práticas, né? Que não adianta só a gente ter o conhecimento, tá? O que eu faço com esse conhecimento dessa religião, ou dessa ciência, ou dessa terapêutica, dessa cura, ou dessa alquimia, né? Ó, aqui tem uma mistura de nado, aqui é nado. Mas para que eu uso isso aqui? Eu sei porque eu uso, mas tem gente que não sabe. Aqui, ó, eu tenho perfumes aqui que eu mesma confecciono. Aqui, ó. Por quê? É conhecimento. Conhecimento bíblico, conhecimento egípcio, conhecimento um pouco de química, um pouco de alquimia, né? Por que e para que eu uso as cores, né? Aqui, no caso, azul, safira. O vermelho. Por que eu uso o vermelho, né? Nas cores, né? Cores base. Por que eu coloco num frasco preto? Por que eu coloco num frasco branco? São as cores básicas, né? O branco já, vocês sabem que refere-se sempre à justiça de Deus. E não é diferente com a questão das cores, né? A gente começa sempre com o negro, né? Com a cor escura, tá bom? Aqui, ó, cor escura. Que é o mundo das ideias, aí vai, né, a gente vai evoluindo, então são as 4 cores principais, preto, vermelho, azul e branco, né?
Então, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era... Vocês viram aí que eu tô bem machucadinha nas minhas mãos. Eu fiz umas coisas e tá bem machucada aqui, ó. Mas depois sara. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, o 4 também é muito importante aqui, ó, 4 cores. Aqui, meus amores, 4 cores, tá vendo? Aqui, 4 cores. 4 refere-se aos 4 cantos também do mundo, né? As 4 estações, enfim, tem vários significados. Refere-se à porta, ao Dalet, né? Então, vamos lá. Olha só, ele era poderoso na ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ou seja, Moisés também se tornou assassino, tá? Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam, né? É como se de repente eu chego aqui e digo para vocês, gente, não foi Maria Madalena quem ungiu os pés de Jesus. Muita gente não vai entender. Muita gente vai dizer, por que ela está falando isso? Porque o texto fala isso. Mas o fulano, o pastor, o professor, o Papa Gregório disse que foi Maria Madalena. Mas não foi. Então, os irmãos aqui, nem todos os irmãos vão compreender por que eu quero tanto que vocês entendam que não foi Maria Madalena, né? Assim como Moisés, eles não entenderam aqui que Deus queria salvá-lo, né? Porém, não entenderam. Talvez quando eu digo aqui não foi Maria Madalena, que é para... Talvez Deus queira dizer, não se engane, não fiquem acreditando em tudo que vocês ouvem, nem a mim. Vocês têm que buscar esses textos, buscar conhecimento dele, tá? Então, olha só... Então, quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, a Shalom, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo, quando eu falo que tá errado, que o povo fica falando que é Maria Madalena, eu não tô indo contra ele, eu só tô dizendo, irmão, você tá dando uma informação errada. Assim como muita gente vem, você tá dando uma informação errada, ok? Eu venho no outro dia e falo, gente, isso aqui tava errado, tá? Então, isso pode acontecer. Não é que para brigar com eles, nada disso, ou se sentir arrogante, nada disso, gente. Aqui no mundo da pesquisa, a gente, né, não tem essa... Quer dizer, tem, mas não é, no meu caso, não, tá? Eu não tô interessada aqui. Eu só para ele dizer, para o irmão entender. Irmão, tá errado, você tá falando equivocadamente a respeito de Maria Madalena. Mas, voltando aqui pro texto, Atos 7, versículo 27. Mas o que agredia ao próximo repeliu Moisés, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz de nós? Tem um monte de gente dizendo, quem te colocou como porta-voz de Maria Madalena, né? Quem te colocou aí para dizer para nós que não foi Maria Madalena quem ungiu os pés de Jesus? Tem um monte dizendo isso, né? Quem colocou você como chefe e juiz de nós? Será que quer me matar? Assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Lá ele se encontra com Zípora, ou Séfora, né? Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo,
por onde as chamas de uma sarça, que é uma árvore, né, que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou Yehie Hashem Yehie. Yehie Hashem Yehie. Eu sou. Eu sou o Deus dos teus pais, dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Avraham, o Deus de Isaac, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o gemido e desci para libertá-lo. Esse é o momento de libertação. Nós estamos bem no momento da libertação, que Deus vê o povo sofrendo e vem para libertá-lo. Nós estamos no período de Páscoa, véspera de Páscoa, da Páscoa judaica, a qual tem o significado de libertação de um sistema opressor e escravagista, tá? Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinha rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, no Mar Vermelho, no Mar dos Juncos, e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem concebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Voltaram para a escravidão, voltaram para as cebolas do Egito, né? Dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este Moshe, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto? Quantos de nós, às vezes, sacrificamos coisas, animais, incensos, perfumes, holocaustos, velas. E aí Deus nos pergunta: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto? Quando vocês estavam na escravidão, quando vocês estavam na aflição, quando vocês estavam no meio da provação, foi para mim que vocês ofertaram sacrifícios? Quando você estava perambulando pelo deserto durante esses 40 anos, ou 10 anos, sei lá, quantos anos você depois foi descobrir
que Deus não é o Deus que muitos ficam pregando aí? Né? Deus pergunta, foi para mim? Foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não. Deus é que está falando. Não. Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã. E aqui nesse caso, eles sacrificavam seus filhos, as crianças, seus filhos, em favor do deus Moloque, porque Moloque queria o sacrifício, queria a morte, queria a guerra. Era um deus que queria a guerra. E quando há guerra, os nossos filhos é que vão para a guerra morrer, dar o seu sangue pela pátria da qual eles pertencem. Pode ser uma pátria Brasil, pode ser uma pátria Rússia, uma pátria Ucrânia, uma pátria israelita, Israel, pode ser uma pátria Palestina, mas são os filhos que vão para serem sacrificados ao deus Moloque, que é um deus que quer o sangue dos inocentes, o sangue dos vivos, né? E também levantaram um tabernáculo, né? Um tabernáculo fazendo um templo a Moloque, né? Com sacrifícios, né? De humanos. E a estrela de Renfã. A estrela de Renfã, gente, ela tá na bandeira de Israel. É a estrela chamada, que vocês conhecem, a estrela de 5 pontas, que faz parte deixa eu ver se eu pego aqui, que faz parte, que é uma estrela, a estrela que faz parte da bandeira de Israel, tá? Poucos vão dizer assim, não, mas isso não existe, mas não, é o texto que tá falando, gente, aqui, ó, bandeira de Israel, deixa eu ver aqui. Aí eu mostro pra vocês, é mais fácil, bandeira de Israel, aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Esta é a estrela de Renfã, tá? Essa é a estrela de Renfã, de um outro Deus. Aí você diz, mas é a Magen Davi. Gente, vamos lá. E a estrela de Renfã? Quer ver só? Deixa eu ver aqui. Estrela de Renfã. Ou é a de 5 pontas? Nem sei mais. Mas pelo que alguns estudos que eu já fiz, estrela de Renfã. Mas pelo alguns estudos que eu já fiz, ela refere-se sim. Ó, aqui. É isso mesmo. As imagens que vêm aqui, até do livro de Amós, ó, é sempre, ó, as imagens que vêm é sempre, ó, a estrela tá? Sempre é de Israel, tá bom? Aqui. Que é do deus Saturno, tá bom? Também, refere-se a Saturno, tem todo um lado aí, gente, tá bom? Então, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar. Isso é Deus falando, né? Que eles fizeram essa estrela para adorar, que é do Deus deles para adorar, né? Eles levantaram um tabernáculo, ou seja, um templo para Moloque, para sacrificar, né? Por isso, vou mandar vocês para o exílio na Babilônia. Por isso, eu vou expulsá-los daqui. Vocês vão para a Babilônia. Até vocês saírem da Babilônia. A Babilônia é justamente o lugar onde tem muitos deuses. É de lá que vem todas as adivinhações. É de lá que vem as práticas de numerologia. Por exemplo, numerologia que vem justamente dos caldeus, né? É toda essa região da Babilônia, onde você ainda está na ilusão do mundo, na ilusão de que existem, na ilusão de que o nardo vai te curar, e na verdade ele não te cura, ele alivia apenas ele só apenas te hidrata, você entendeu? Então, você entra na Babilônia todas as vezes que você está com crenças limitantes, né? Que você acredita que a água benta vai te curar, mas no fundo a água, ela já tem propriedades terapêuticas
para você, ou você tomando uma água bem tratada, claro que você vai ter saúde. Ou você tomando uma água contaminada, você vai morrer de qualquer jeito. Então não adianta ter água fluidificada, água ensolarada, água azul, água verde, água amarela, água rosa, ou que mais que se usa? Água benta, entendeu? A gente tem as nossas práticas, nossas crenças, mas de verdade é para mais que a gente tenha consciência de que Deus é quem faz, que nos cura e que nos quer libertar de todas essas coisas. Porque imagina você fazer um monte de práticas, daqui a pouco você não sabe mais o que eu tenho que fazer. Eu tenho que acender vela? Eu gosto às vezes de acender vela. Eu vou, sabe, é o perfume, você começa a ficar biruta com um monte de práticas. É para dar pipoca, é para dar cachaça, é para não sei o quê. Sim, porque Deus funciona dos dois lados, gente, tá? Não se iludam. Tanto o lado direito como o lado esquerdo, que são outras práticas. Mas é um Deus só, entendeu? O tabernáculo do testemunho estava entre vossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, como José, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó, que é o Deus de Israel, tá? Mas foi Salomão Melech, mas foi o rei Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Deus, vou repetir de novo, Deus não habita em templos que são feitos pelas nossas mãos. Não adianta a gente construir o terceiro templo lá em Jerusalém, porque Deus não vai habitar lá. Não adianta a gente construir a Basílica de Aparecida, porque Deus não vai habitar lá, Deus não habita lá. Não adianta a gente construir lá em Roma, a Basílica de São Pedro, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não adianta ir lá na Sagrada Família, lá em Barcelona, Deus não habita lá. Porque são templos feitos por mãos humanas. Não adianta você ir lá no Templo de Salomão dizendo que lá é casa de Deus, não é. É o Templo de Salomão. E Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Fechou aí? Começa a raciocinar. Quem fez? Foram os arquitetos, foram os engenheiros, enfim, mas não foi Deus. Talvez eles tenham sido inspirados por Deus, mas não foi. E Deus diz que ele não habita. Então, foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, é o trono de Deus. E a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, Deus pisa na nossa cabeça, né? Ele está lá no céu, a gente está aqui, ele pisa na nossa cabeça. Então, a terra, que é o lugar que a gente habita, é o estrado dos pés de Deus. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor. Que tipo de casa vocês vão construir para mim? Ao qual é o lugar do meu repouso? Não é o fato que a minha mão fez todas as coisas? Como? Deus fez todas as coisas e vocês querem construir um templo. Vocês gastam suas vidas, seus dinheiros para construírem um templo, uma igreja, uma célula, sei lá, uma garagem para colocar um monte de gente. Só que Deus não habita lá, gente. Ele está dizendo, eu construí o meu palácio no céu, eu tenho minha casa, que é o céu, e eu tenho a terra, que é o lugar onde eu coloco meus pés. E vocês, seres humanos, acham que vão construir um templo e dizer que eu vou habitar naquele templinho lá? Por mais grandioso, mais luxuoso, mais cheio de mármore travertino, de mármore Carrara,
de pedras preciosas e vocês acham que eu vou morar naquele lugar? Imagina que eu vou morar naquele lugar, eu já tenho. Eu construí o céu, eu construí a terra para pisar os meus pés. E vocês acham mesmo que construindo uma basílica lá de São Pedro, em Roma, uma basílica aqui sabe, em Aparecida, um templo de Salomão no Brás, vocês acham mesmo que Deus, eu, grandioso, vou habitar neste lugar? Eu não habito em lugares que vocês fizeram. Eu não habito em construções feitas por mãos humanas. Ele quer habitar aqui. Ele quer habitar aqui dentro de nós. Ele quer habitar na nossa mente, aqui no nosso coração e no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. É aqui que ele tem que habitar, não lá. Lá vocês fazem os negócios dele, como Jesus coloca lá em Marcos 11, 28, né? Que ele chicoteia o povo, porque lá é onde se faz os negócios, é onde se arrecadam os Rolex, né? É onde se arrecada outras coisas. Onde que Deus vai habitar? Ele já tem o lugar dele, é o céu. Olha a grandiosidade do céu. Você tem noção? Nem a tua mansão de, sei lá, de quantos milhares de metros quadrados tu tens, não chega ao nível do céu de Deus, das coisas de Deus. Vocês ficam atrás de, a mansão do fulano, 250 milhões de reais, 250 milhões de euros, a mansão do ator, da atriz, não sei quem. Gente, Deus é tão grandioso que dele é tudo grande. Isso aí é nada na frente das coisas que ele construiu, né? Homens teimosos e incircuncisos, ou seja, que não fizeram a aliança, não fizeram a Brit Milah com ele, não fizeram o contrato com ele, né? Ou seja, homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, ou seja, vocês não ouvem o que Deus fala. A palavra de Deus, o primeiro mandamento, ouve, ó Israel. Eu sou um e único. E o coração, né? Aonde está o teu coração, ali habita o teu tesouro, né? Aonde está teu coração? Aonde está meu coração? Está neste momento nessa palavra de Deus, né? Incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que os seus pais fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Ou seja, os nossos pais lá atrás, perseguiram os profetas. E se Jesus chega hoje para contar isso aqui, a gente vai persegui-los também, tá? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei é a Torá, né? O ensinamento dos 5 primeiros livros inspirados por Deus e revelados a Moisés. Eu tô com tá com uns 2 dias que eu falo Moisés, tá? Receberam a lei por ministério dos anjos e não aguardaram. Anjos também são mensageiros, tá, gente? A morte de Estevão. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva. Por quê? Todas as vezes que você vai pregar, ou você vai anunciar, ou você vai falar a respeito da palavra de Deus, da boa nova de Deus e da boa nova do Cristo, do enviado de Deus, do apóstolo de Deus, né? Que é Jesus Cristo, você sempre vai ser odiado, você sempre vai ser mal falado, você sempre vai ser amaldiçoado. E isso, eu já tenho consciência disso, tá? Então, por quê? Jesus foi o maior influenciador. E
todos os influenciadores que estão aqui hoje em dia, falando sobre essa palavra de Deus, eles são perseguidos, eles são amaldiçoados. Tem muita gente, até nas universidades, falando mal dos influenciadores digitais bíblicos. Por quê? Porque eles sabem que às vezes a gente fala as coisas aqui, que tá aqui, às vezes impelidos pelo Espírito Santo para falar, né? E coisas que muitos nem falariam, ou porque estão no meio da instituição e aí não podem falar, né? Outros porque estão no governo, então não podem falar. Então, tem todo esse lado, tá, gente? Então, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra eles. Contra quem? Contra os influenciadores que estão aqui falando sobre essa palavra de Deus. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, e atualizando esses textos para os nossos dias, né? Mas Estevão, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, fitou-os nos olhos... Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus. Jesus estava de pé à direita de Deus. Essa é uma das primeiras situações. Jesus de pé, Jesus ressuscitado, né? À direita de Deus. Essa é a visão de Estevão. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, ressuscitado. Porque quando você está de pé, você está ressuscitado. Quando a igreja está de pé, rezando na missa ou, né, ou orando, ela está de pé, ela representa o ressuscitado. Porque só está de pé quem já ressuscitou, quem está vivo. Porque morto está deitado, tá? Morto está sempre deitado, tá? Então, de pé, diante de Deus, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é Saulo? Sim, Shaul Rachalia, o apóstolo São Paulo, ou Paulo de Tarso, como muitos conhecem, tá? Shaul Rachalia, Saulo, apóstolo São Paulo, apóstolo Paulo, ou Paulo de Tarso. Foi exatamente, deixaram as suas capas aos pés dele, de Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, olha que oração linda, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado, por causa deste erro, porque Estevão pediu para que o Senhor, para que Jesus não o condenassem por causa deles terem matado Estevão, por eles terem apedrejado Estevão. Se você não sabe, Jesus vem também para nos dar vida, mas também para nos julgar, tá? Então, cuidado. A gente pode estar tanto com Jesus como nosso advogado, né, como nosso advogado de defesa, quanto Jesus mesmo pode ser Satanás como advogado de acusação. Porque quem acusa é Satanás. Então, Jesus pode tanto vestir a capa de quem nos concede a defesa, nosso advogado de defesa, quanto nosso advogado de acusação, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Aí é quando Jesus se coloca como Satanás. Tá bom? Fui clara nisso? Vocês sabem que Satanás é quem vem te acusar. Então, Jesus recebeu essa incumbência. Ele veio para nos salvar, é verdade. Mas também ele veio para nos julgar. E fazer cumprir-se toda a lei. Ele é da lei. Tá? A lei de Deus. Então, olha só. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado, por causa deste erro.
E depois que ele disse isso, morreu. E aí, no 8º capítulo, vocês vão ver, e Saulo consentia a morte de Estevão. Ou seja, Paulo, como ele era perseguidor da igreja, dos cristãos, então, naquela época, ele era um fariseu, era um doutor da lei, um fariseu muito rígido em relação aos cristãos, né? A seita dos cristãos, né? Então, a gente tem que olhar, ler esses textos com racionalidade, com reflexão, mas aqui Estevão traz justamente toda a história lá do começo, lá de Gênesis, lá de Bereshit, passando por José e tudo mais, como vendido, e foi exatamente isso que aconteceu com Estevão, por ele estar falando justamente, abertamente e explicitamente essa palavra de Deus, que é uma palavra muito dura. Ela nos exorta para que a gente possa mudar de rumo, de fazer uma metanoia, sim, mas ela é uma palavra muito dura. Nem todos nós gostamos de ouvi-la. Nem todos nós estamos com os ouvidos abertos ou para acolher essa palavra de Deus, né? Eu também, gente. Vocês acham que tudo que tá aqui eu acolho assim? Não, eu primeiro questiono. Aí às vezes eu coloco, aí depois eu vou colocar na prática. Mas, a princípio, nós somos seres rebeldes, né? Então, queridos, é isso. Eu li para vocês o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Hoje é dia 11 de abril, mês de Nissan. Véspera da Páscoa, do início da Páscoa judaica, né? A Páscoa de Jesus, a Páscoa da libertação. E eu li para vocês o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Eu espero que vocês fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês e uma vida como libertos de Misraim, libertos da Babilônia, libertos lá dos caldeus, né? Então é isso, fiquem com Deus. Baruch Hashem, que possamos a cada dia nos libertar e fazermos esta circuncisão com Deus dos nossos ouvidos, sermos circuncidados dos nossos ouvidos e do nosso coração, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.